Esta frase, ela resume o ordenamento divino sobre a vida. E lá está escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Esta é a lei. Esta é a lei. Esta é a lei de Deus. Esta é a lei que Deus espera que todos nós cumprimos. Agora, mas a vida? Todos nós que aqui estamos, nós sabemos, nós somos espíritos imortais, criados por Deus. Criados por Deus, simples e ignorantes, né? Estamos aqui, neste momento, passando por um processo de encarnação, né? Em que vai durar o período que nós já estamos programados para isso. Quando a gente vem do plano espiritual para cá, nós vamos dizer assim, a gente vem com uma quantidade de fluido vital necessária à nossa jornada que teremos aqui de 30, alguns 50, outros 80, 90. Ou seja, a gente vem com gasolina no tanque para a gente rodar esse período aqui na Terra, tá? Até a nossa desencarnação, que ela é inevitável para todos nós que aqui estamos, não é verdade? E aí a gente retorna ao plano espiritual para também, daí a algum tempo, depois que nós estivermos no plano espiritual, nós cumprirmos todo o período que nós temos que cumprir no plano espiritual, né? A gente reencarnar aqui novamente nessa incessante ida e vinda da crosta terrestre, onde nós estamos agora, ao plano espiritual. Do plano espiritual para a crosta terrestre, sempre visando o nosso progresso. E este organismo físico que nós temos aqui é um filtro para as nossas imperfeições. É através deste filtro que se chama corpo, o nosso corpo, que nós vamos aprendendo a lidar com as nossas imperfeições e vamos progredindo. Essa é a lei. Essa é a lei. Aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os imortais, né? Qual é o objetivo da encarnação? Ou seja, por que nós estamos aqui encarnados? E ele não fala reencarnação, ele fala encarnação. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados? E a resposta do Espírito da Verdade é: Deus lhes impõe a encarnação como propósito de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, ela é uma expiação, para outros é uma missão. Contudo, para alcançar esta perfeição, os espíritos devem passar por todas as vicissitudes, ou seja, por todas as dificuldades da existência corporal. É nisso que consiste a expiação. A encarnação tem outro objetivo, que é de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. É para executá-la
que em cada mundo ele toma um instrumento compatível com a matéria essencial deste mundo para nele cumprir, desse ponto de vista, as ordens de Deus, de tal modo que, contribuindo para a obra geral, ele desenvolve a si mesmo. Então, nós vimos aqui que nós estamos encarnados por um projeto de Deus. Deus quer que nós encarnemos, que nós deixemos de ser espíritos desencarnados, deixemos de ficar no mundo espiritual e venhamos aqui para a crosta, onde nós faremos a prova daquilo que nós aprendemos lá. Porque lá é muito fácil. Porque lá é muito simples. Quem já leu Nosso Lar deve se lembrar. André Luiz estava tudo bonzinho ali, né? André Luiz estava tudo tranquilo. Ele estava ali vivendo aquela tranquilidade. Ah, mas eu quero visitar a minha família. Eu desejo. E os mentores dela, não, vamos esperar, calma, André. Na hora certa você vai. E ele ficou ali 2 anos se preparando, achando que já estava por cima, que já estava com controle das emoções dele, né? Aí vem para cá. Chega na casa dele e encontra tudo diferente. A mulher dele, desposada, uma outra pessoa, com o doutor Ernesto. Lembramos do Nosso Lar? Né? Lá, chega lá, já está com... E aí ele se desequilibra. Ele se desequilibra. E no momento que ele se desequilibra, o que acontece com ele? Ele vai para o umbral. Pelo menos por um instante. Mas aí ele se recorda do que ele aprendeu lá, pede ajuda para Narcisa e a coisa se acerena. Né? Mas falando em Nosso Lar, nós falamos de Nosso Lar aqui e vamos voltar a falar de Nosso Lar. Quem leu Nosso Lar, quem não leu, leia. Porque Nosso Lar, ele, depois do Livro dos Espíritos, talvez seja a obra complementar mais importante que nós temos. A obra complementar. Porque nós temos as obras básicas, e são lá Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, segundo o Espiritismo, né? A Gênese, o céu e o inferno, e depois tem as obras póstumas, né? Essas são as obras básicas, né? Da codificação kardeciana, né? Mas nós temos as obras complementares. As obras complementares que saíram de Chico Xavier e de tantos outros médiuns, né? Como ditadas pelos Espíritos, por Emmanuel, por André Luiz, né? São obras complementares. Também tem Sueli Caldas Schubert, né? Divaldo Pereira Franco, tudo. Ivone Pereira, né? Tudo isso faz aquele arcabouço das obras complementares, né? E no Nosso Lar, nesta obra complementar, ali nós vamos ver lá, tá no capítulo acho que 37 ou 38 ali, né? Me parece que é mais ou menos, quase no fim a reencarnação da Dona Laura. Lembremos da reencarnação da Dona Laura? Todo o projeto de reencarnação que ela faz, né? Ela faz todo um projeto ali de reencarnação e depois ela vem reencarnar. Ela volta para a crosta. Ela tinha dívidas, ela tinha débitos aqui. E ela precisava resgatar esses débitos aqui na crosta. Aqui. Passar pelas provas, reencontrar
com aqueles irmãos que ela prejudicou em vidas passadas. Porque lá, mais ou menos no meio da obra ali, a gente vai ver que ela um dia procura, conversando com o André Luiz, né? Ela fala para o André Luiz que tinha tido autorização dos mentores lá para verificar algumas de suas reencarnações anteriores e só foi autorizado que ela visse 300 anos. Lembremos disso, né? 300 anos. E ali, nesses 300 anos, ela viu o tanto de débitos que ela tinha. Então, ela programou a reencarnação, pediu para que o esposo dela, o Ricardo, viesse na frente, né, para preparar assim, e depois ela veio reencarnar. E foi justamente porque ela reencarnou, né, que André Luiz acabou pegando uma carona com Clarencio e acontece aquilo que eu já tinha falado aqui. Mas nós estamos aqui só para falar de Nosso Lar, né? Eu adoro essa obra, mas nós não estamos só para falar de Nosso Lar. Mas nós estamos falando do projeto de reencarnação. E toda reencarnação que vem para cá, ela tem um projeto. Se não for um projeto do próprio encarnado, que tem o direito de fazer o projeto de acordo com a sua evolução, é um projeto da espiritualidade. Até as reencarnações compulsórias têm um projeto. Sabemos qual a diferença. Você sabe o que é reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória é aquela na qual o espírito necessita vir encarnar. Não tem. É o que está aqui no começo da questão 132. Deus lhes impõe a encarnação. Esta encarnação é imposta. O espírito não tem conversa, ele vai encarnar e acabou. Agora, dependendo da sua evolução, você tem condições de programá-la, de dizer, de fazer um projeto de reencarnação. Esse projeto, obviamente, ele é submetido aos irmãos espirituais, né, os dirigentes espirituais, que vão analisar e você vem para a crosta terrestre para passar por aquilo que nós temos que passar, né? Então, todos nós temos, então, o direito de reencarnar, o direito de nascer, o direito de estar aqui nesta crosta, né? E isto é não só direito nosso, como é responsabilidade dos pais e um compromisso espiritual de todos os envolvidos. Pai, mãe, todos os envolvidos, né? Não é só da mãe, é do pai também, né? Então, mas nós estamos falando da vida. E quando inicia-se a vida? Onde se inicia a vida? A vida, segundo a questão 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é clara. A resposta é objetiva, isenta de qualquer dúvida. Não tem essa. A união começa na concepção. No momento em que o óvulo se une ao espermatozoide após uma relação sexual de um casal, houve a união de uma alma a um corpo físico. Existe ali já um embrião, né? Mas não se... Aí a resposta ela é um pouco mais longa, ela não é tão simples. Mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, a vida começa lá, no momento da concepção, se completa no nascimento e depois ela se torna efetiva aos 7 anos, que a reencarnação ela vai
se efetivando e se torna definitiva aos 7 anos, né? Mas fala aqui, isso está nas obras complementares, não está nessa resposta. Viu? A união começa na concepção, mas não se completa senão no nascimento, então. Tá? Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais até um instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Esta é a resposta do Espírito da Verdade, dos Espíritos Imortais, a Allan Kardec na questão 344. E o tema hoje aqui é nós falarmos do aborto. E por que esse tema veio a calhar, né, na casa espírita em que eu frequento? Porque há alguns meses aí surgiu uma história lá que o Supremo Tribunal Federal, o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, estava analisando uma ação proposta por um partido e que ia descriminalizar o aborto. E o que é isso? Nós vamos colocar aqui, né? Então nós já vimos na visão espírita, a vida começa na concepção, né? Na concepção. Então, mas existe também o aborto natural, né? Quantas pessoas a gente já conhece e tem aborto natural? A criança vem, fica um período encarnada e, naturalmente, o corpo expulsa aquele... Qual é o objetivo disso? Está lá na questão 357, né? É uma existência nulificada para o espírito que deve recomeçar. Perfeito, a existência, mas tem grande finalidade, muita finalidade. Muitas vezes, este espírito que está encarnando, ou que veio para encarnar, e ele é expulso, ele precisa disso. Às vezes para completar uma reencarnação anterior, às vezes para acertar algum aspecto do seu perispírito que estava, por alguma razão, esse perispírito teve algum problema, né? E quem quiser saber mais dos problemas que tem o perispírito, pode ler o livro O Perispírito e Suas Modelações. É maravilhoso esse livro. Paulo César Pinheiro é o autor desse livro. Maravilhoso. Ali vai mostrar para você todos os danos que são causados no perispírito. Por exemplo, por tiro, por acidente, né, de carro, por atropelamento, por explosões, né, por vícios, por uma série de situações, né? Então, às vezes o espírito precisa de um curto período para ele acertar alguma coisa no seu perispírito e vem para cá para isso. Fica um período, alguns meses, e desencarna, né? E desencarna. Mas é obviamente que a maioria das pessoas que são só materialistas, eles não entendem isso. Eles não conseguem compreender essa finalidade, né? Então, esses são os chamados natimortos, né? Que pode acontecer
com alguns meses ou até no 9º mês, né? Dependendo, né? E, por fim, este aborto é algo natural. Nenhuma consequência tem para a mãe, né? A não ser a prova que ela tem que passar. A prova que ela e o pai. Mas que prova? Deus lhes faz isso para testar a sua fé, do seu pai, né? do marido, né? Para a família, é uma prova para a família, né? Mas nós temos o aborto provocado. Esse aborto provocado, que é o objeto aqui principal aqui da nossa palestra de hoje, este aborto provocado, este é que merece a nossa atenção. Porque, por vezes, a gente ouve falar, num caso, uma moça que tentou, que está querendo fazer, que fez. A gente conhece pessoas que fizeram e que têm graves problemas e que precisa da terapeuta, da terapêutica espírita, e que muitas vezes vem aqui na casa espírita pedir socorro, e que muitas vezes é objeto de processos obsessivos e precisa de ajuda. E nós estamos aqui para servir. Esse é o objetivo nosso de ser espírita, servir. Então nós precisamos conhecer esse aspecto. Nós precisamos entender essa questão. Isso não é algo proibido dentro de uma casa espírita. Não. Isso é uma coisa, é uma realidade que nós precisamos enfrentar. E que nós precisamos analisar com amor, com a caridade e com Jesus. Com Jesus. Então vamos lá. Nós dissemos aqui, no começo, que existe um ordenamento divino. E esse ordenamento nos diz: nascer, viver, renascer, morrer, nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a ordem natural das coisas. Você nasce, você vive, você morre, você renasce. E quando nós invertemos este ordenamento por uma ação humana, nós quebramos esse ordenamento divino por uma ação humana, nós sofremos consequências? Com certeza. Sempre que nós quebramos uma lei divina, nós sofremos consequência. Sempre. Sempre. Então, está aqui, ó, na questão 358 do Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Essa pergunta Kardec fez para os Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Ele fez essa pergunta para o Espírito da Verdade. E a resposta foi sim. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, quando alguém toma essa decisão, ele está violando uma lei divina e sofre consequências. E as consequências para a mãe
pode ser processo obsessivo, pode ser problemas psicológicos, né? Eu trabalho em reunião mediúnica lá no centro da 15 há pelo menos uns 20 anos. É mais que isso. Eu não consigo definir, porque teve uma época que eu trabalho. Mas eu dirijo reunião mediúnica há pelo menos 20 anos. Sou dirigente de reunião mediúnica. Sou aquilo que se falava antigamente doutrinador, e que hoje se fala dialogador ou esclarecedor, né? E na minha experiência ali, eu posso garantir para todos aqui, de todos os espíritos que nós tivemos, assim, a oportunidade de esclarecer, a oportunidade de dialogar, os mais sofredores que aparecem, os mais sofredores são os suicidas. Estes, se alguém aqui dirige reunião mediúnica ou trabalha em reunião mediúnica, vai confirmar o que eu estou falando. Os suicidas são os mais sofredores, mas os mais revoltados são os abortados. Porque eles perderam um projeto de vida, né? Nós falamos do projeto de reencarnação. Nós falamos aqui do que é uma reencarnação, do problema da dona Laura lá, que foi ver lá atrás e que se projetou para vir aqui e reencarnar, né? E se quebra, e se parte e se impede de executar esse projeto. É claro que o espírito que tinha essa necessidade de reencarnar e tinha esse projeto, às vezes ele se revolta. E com razão ele se revolta, mas nós que ali estamos nas reuniões mediúnicas, nós temos por finalidade ali perdoar, pedir, conversar com ele. A revolta não, perdão. Jesus nos recomenda que nós perdoemos não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Mas não é só isso aí, né? Vamos lá. Kardec também pergunta para o Espírito da Verdade. E na hipótese de risco de vida da mãe? E se a mãe está correndo risco de vida? É a vida da criança ou a vida da mãe? Neste caso, é permitido que se ceife a vida de uma criança para preservar a vida da mãe? E a resposta é muito clara também. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? É a pergunta que Kardec está fazendo. E aí a resposta é preferível que sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então nós vimos aqui que o Livro dos Espíritos permite, no caso de risco de vida da mãe, que pode ser feito isso. Mas sabemos que a nossa ciência, que a medicina, está cada vez mais evoluída. Hoje em dia, o risco de vida da mãe acontece. Acontece. Mas é muito raro. Antigamente acontecia muito mais. Hoje, muito menos, né? Perfeito? Então nós temos aqui. Vamos lá. A vida começa na concepção. E somente se pode interromper essa vida
se houver risco de vida da mãe. Em mais nenhuma hipótese. É isso que diz a lei divina. É isso que diz o livro dos Espíritos. É isso que diz a codificação. É isso que disseram os Espíritos imortais para nos nortear. E está lá, no 5º mandamento, também, não matar. Não matar. E não basta que você mate apenas quem já saiu nascido de um parto, mas aquele que também tem a vida intrauterina. Matar, tanto faz. Tanto faz. É crime perante as leis divinas. Mas a legislação brasileira, o que diz? A legislação brasileira acolhe também o mesmo que o Espiritismo coloca. No caso de risco de vida da mãe, sim, podemos. É possível. Há uma permissão. Não é crime. Não, está no Código Penal. Não há crime para salvar a vida da mãe. Certo? Mas nós somos espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos fazem leis imperfeitas e tomam decisões imperfeitas. E por isso, a nossa lei, imperfeita que é, permite o aborto também em caso de gravidez decorrente de estupro. Isso está na lei brasileira. Né? Então, se houve um estupro, pode abortar? Perante a lei brasileira, pode. Perante a lei de Deus, não. Mas então você quer dizer que então, se uma pessoa for estuprada, ela é obrigada a levar aquela gravidez até o final? Sim. E é que o espírito que está encarnado ali tem a ver com isso? É. Mas a mãe vai ter que conviver com aquilo. Nesse aspecto, tem uma historinha muito interessante. E eu assisti numa entrevista sobre o tema do Geraldo Campetti, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, presidente da FEB. Ele conta uma história ali que chegou a ele por outras pessoas, né? Que teria, ele soube, ele conheceu o caso, né? A filha de um pastor. Ele não fala quem é o pastor, nem de qual cidade, nem de qual igreja, né? Então, a filha de um pastor foi vítima de um estupro que redundou em gravidez. E ela ficou muito abalada com aquilo, muito abalada, muito abalada, muito abalada, muito abalada, e quero abortar, quero abortar, quero abortar, quero abortar, não vou levar isso aí até o final, e o pai impôs. Você não vai abortar. Você não vai abortar. Eu crio a criança. Não faça isso. Eu crio a criança. E a criança nasceu. E o pai cumpriu a palavra, mas a moça fugiu de casa. Não aguentou a situação e saiu de casa. Saiu de casa, tal, vou viver minha vida, porque não sei o que. O pai continuou dando assistência para a filha, mas a filha falou, não quero ver aquele menino. Era um menino. Não quero ver. Não quero ter contato com ele. Passou o tempo. Nós falamos, né, que o aborto, essa moça começou a ter problemas. Ela não via o filho, rejeitava o filho, começou a ter problema. Começou a ter problema psicológico, depressão. Cara. O pai foi lá, pegou ela e levou para casa. Mas eu não quero ter contato. Não precisa ter contato. Isso, você fica... Nós vamos tratar de
Você vai dormir lá no fundo, ele vai ficar com a gente onde já está. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ah, mas morando na mesma casa, é inevitável. E o contato aconteceu. E o contato aconteceu. E a moça sarou. E a moça sarou da depressão. Sarou de todo o problema psicológico que ela tinha. Sarou de tudo. E passou a ser mãe. E aquele menininho que saiu do ventre dela passou a ser, para ela depois, a direção da vida dela. Ela só amar a criança. A gente viu onde é que chegam essas coisas? Bom, então, pois não. Pois não. Se pode ser, se é pecado botar uma gravidez no estupro, eles não veem, eles já programa. O bebê de um inferno, de um estupro, ele também se programa para vir? Porque Também. ele sabe que ele vai ser fruto de um estupro? É possível que saiba. Nós sabemos que lá na espiritualidade, nós temos uma visão muito material das coisas. A gente olha e acha que é uma violência. Que essa mãe não merecia isso. Você já foi analisar o que ela fez no passado? Não, você já pensou no que essa mãe pode ter feito no passado? No que esse pai pode ter feito no passado? No que essa criança pode ter feito no passado? A nossa visão é imediatista. A nossa visão, ela fica apenas num ponto aqui. Só do agora. Só do agora. Então, eu acho que nós temos que corrigir a forma de analisar as coisas. Eu entendo a tua pergunta, entendo o teu objetivo, mas nós não podemos ter uma visão tão simplista. Porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Nós sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade de Deus. E por mais que choque, por mais que isso choque aos nossos olhos, lá em cima a visão é outra. Esses dias eu vi uma pequena entrevista de um homem feito e ele falou que foi fruto de um estupro. E a mãe, logo sabendo que estava grávida, em nenhum momento passou pela cabeça de abortar a criança. Depois que ele nasceu, né, ele foi crescendo, ele acabou descobrindo isso. E ele perguntou para ela por que ela não abortou. E ela respondeu que ela sofreu muito, mas ela tinha consciência que ele não tinha nada a ver com isso. E que a razão da vida dela era o filho. Sim. E depois de anos, ele é adulto, a pessoa que praticou o aborto foi até ele para pedir perdão. Então nós... Entendi. Muito bom. Vamos lá. Só para a gente prosseguir aqui, nós falamos que a legislação brasileira ela permite hoje o aborto no caso de risco de vida da mãe, no caso de gravidez decorrente de estupro, a legislação brasileira, tá? E também por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso de anencéfalos, crianças que nascem sem cérebro, né? Esse caso é um caso emblemático, porque surgiu de uma decisão, numa ação proposta pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em que tinha uma criança anencéfala e a mãe entrou na justiça dizendo que ela não era obrigada a levar uma gravidez até o final,
pela sua visão puramente material, de uma criança que não ia nascer morta. Aquilo lá era uma pena para ela, né? Ela não podia ser compelida a levar uma gravidez até o fim de uma coisa que não ia ter vida. Quando chegou para decidir a questão, já fazia 11 meses da entrada da ação, né? Chegou lá, a criança já tinha nascido, já tinha sido sepultada. Aí, na época, o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Nelson Jobim. Bom, já vai no arquivo. Nós lembramos do Joaquim Barbosa, daquele ministro Joaquim Barbosa? Era um negro que estava no STF na época, né? Ficou muito famoso na época do mensalão. Esse ministro falou, pela ordem. Pois não. Tá bom. Bom, eu não concordo com esse arquivamento. Por quê? Porque a mãe tem direito de saber. Esta mãe aí, tudo bem. Mas e as próximas? O Estado brasileiro tem que se pronunciar. Se permite, se a gravidez do anencefalo tem que ser levada até o fim ou não. E o judiciário não pode demorar 11 meses, porque todo mundo sabe que uma criança, o tempo de vida dele é de 9 meses. Por que demorou 11 meses? Não, nós temos que decidir para os próximos. Se nesse já passou, mas os próximos nós temos que resolver. E aí o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que não é lei. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que no caso de fetos anencéfalos, no Brasil também é permitido o aborto. Nós já falamos dos natimortos, né? Que às vezes a necessidade de um espírito encarnar, ainda que ele fica 15 dias, 2 dias, é para reajustamento perispiritual, geralmente, e prova para os pais também. Então, nem nesses casos a doutrina espírita avaliza essa conduta. As leis brasileiras, as decisões brasileiras, que são feitas por homens que analisam apenas a questão material, homens imperfeitos tomam decisões imperfeitas. E agora, recentemente, né, mais recentemente, um partido político chamado PSOL ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação dizendo que não está comprovada que a vida inicia-se na concepção e que não há vida antes dos 3 meses de idade. Não, isso num estudo que foi... esse estudo foi na França. Aí o Brasil pegou lá, ajuizaram essa ação, e a ministra Rosa Weber, que já se aposentou, deu um voto, deu um único voto nesta ação, dizendo que seria permitido o aborto até os 3 meses de gestação. Essa decisão não é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não foi decidido ainda. Apenas houve um voto. Dos 11 ministros, um votou. Apenas. E o presidente atual do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele suspendeu este julgamento, porque houve toda uma gritaria do Congresso Nacional dizendo que o Supremo Tribunal Federal estaria tentando legislar. Que essa é uma matéria do Congresso Nacional e não do Supremo Tribunal Federal. Né? Essa matéria está suspensa. Né? Enfim, o que nós tínhamos a dizer a respeito deste tema são essas considerações que nós fizemos aqui. A posição da doutrina espírita é muito simples. Não pode abortar de feto anencéfalo, não pode abortar de gravidez decorrente de estupro, não pode abortar até os 3 meses de gestação. A única hipótese
que Allan Kardec definiu no Livro dos Espíritos, pela resposta do Espírito da Verdade, é a hipótese de risco de vida da mãe. Risco de vida da mãe. Apenas esse caso. E nós, que somos espíritas, que fazemos atendimento fraterno na nossa casa, aqui, nós temos que saber essas coisas para poder enfrentá-las quando surgirem aqui. Surgir, nós temos que falar. Olha, né? É assim que a doutrina espírita se posiciona. Tá? E a questão é essa mesmo. Este espírito que está aí no ventre da mãe, o que ele tem a ver com essa história? Por que tem que assassiná-lo? Por que tem que interromper a gravidez dele? Não é isso? Então, já são 9 horas. Essas eram as nossas considerações. Eu sei que o tema não é um tema bonito, né? Não é um tema assim que nós vamos falar de paz. Nós vamos falar de um tema da realidade. Um tema que ele é um tema do nosso dia a dia. É um tema que, por vezes, acontece. E que nós temos que enfrentar e saber as respostas que a doutrina nos coloca. Que Jesus possa nos abençoar. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite do Luiz, tá? E fico à disposição para eventuais outras perguntas. Já teve uma ali? Tem mais? Pois não? Assim, uns anos para cá, está crescendo muito, né? Países adotando e descriminalizando o aborto. Sim. Né? Pensando tudo que a gente conhece da doutrina espírita, do esclarecimento que ela nos traz sobre a questão do plano espiritual inferior, os ataques que eles têm sobre a raça humana encarnada, eu comecei a fazer uma análise, mediante algumas leituras que eu fiz de tantos espíritos superiores que estão sendo programados, que já vêm vindo e encarnando para ajudar na nossa transição planetária e chegarmos à regeneração. Alguns, por exemplo, as obras do Divaldo, Transição Planetária, ou uma que eu acabei de ler, que é Exilados por Amor, Jornada dos Anjos. Não sei se você chegou a ler. Não. Né? E tem outras obras que falam desses 200, não sei se são 200 mil espíritos que vêm reencarnando. Assim, nessa visão, será que não existe um trabalho muito grande da espiritualidade inferior, justamente difundindo na mente dos homens, justamente porque nós somos muito atrasados, a questão do aborto, justamente para estar impedindo a chegada desses espíritos evoluídos? Olha, eu não sei responder. Essa pergunta, a resposta é muito subjetiva, né? Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, o planeta ele está no limiar, né? As obras estão falando que nós estamos aqui numa transição planetária. E nessa transição planetária, né, alguns espíritos que precisam reencarnar virão, esses virão. Se forem abortados, virão de outra forma, mas eles virão. Os que necessitam vir, eles virão. Agora, não há essa dúvida que as trevas têm feito um bom trabalho a respeito disso. Tá? Eu não tenho nem dúvida disso. Que as trevas têm feito um bom trabalho. Eles são eficazes, são eficientes nesse aspecto, né? Mas a nós cabe orar. A nós cabe defender o nosso ponto de vista e orar para que essas coisas não aconteçam. Porque nós sabemos as consequências. Nós sabemos de pessoas que fizeram abortos,
e que tiveram muitos problemas psicológicos. E todo mundo fala, é direito da mulher. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Tudo bem, não tenho dúvida que ela tem direito sobre o seu corpo. Mas sobre o corpo que está dentro dela, ela não tem. Ela não tem direito. Com certeza. Olha, é uma curiosidade que me bateu desde o início que começou a falar sobre a cura. Eu tive uma gravidez de gêmeos. E com 6 meses, um morreu. Só que ele eu não abortei. Sim. Ele foi secando dentro da barriga, né? Sim. Foi explicando, e falou que o que viveu absorveu tudo ele, né? Sim. Aí a outra coisa que eu perdi depois que eu tive foi a placenta, mas não perdi feto nenhum, né? Sim. E o outro nasceu com 9 meses, nasceu bem de saúde. Tá? Aborto natural. Aborto natural. Aborto natural. Tá vivo até hoje, então, mas ele só que ele não saiu, ele ficou e secou, como eu te falei. Não tem problema, E querido. o espírito dele? O espírito dele é aquela história. Eu disse aqui. O espírito, ele, na concepção, ele com certeza isso que eu vou falar para você, tá? Esse espírito que ali se alojou por um período, ele precisava daquele período que ele se alojou. Apenas. Depois houve o desligamento deste espírito daquele corpo em formação que estava ali, né? Isso aí não tem. Veio gêmeos. Não poderia ver só um? Por que a experiência de vir com 2? Olha, eu não tenho resposta para essa pergunta, né? Um deles precisava dessa experiência, o outro não. Um deles precisava da experiência, o outro não. Sim, São muitas, né? Você falou várias vezes aí. A experiência do pai, da mãe, do espírito reencarnante. Sim, né? sim, Então, com certeza. Aquele que veio junto, a gente não sabe se os dois combinaram, um vir junto com o outro, da força. São tantas Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a vida, o nascimento, é um ato de amor, né? É um ato de amor. Eu tive 4 filhos, né? E se você quiser bater em mim, você bate. Se quiser tacar o pau em mim, xingar, falar um monte de coisa a meu respeito, você pode fazer, mas não falo dos meus filhos, não. Porque é assim. Então, é pelo amor que a gente tem pelos filhos, né? Porque eu passei a vida trabalhando por eles, né? Para educá-los, para formá-los, né? Ele passa a ser a nossa razão de viver, né? Porque a gente tem amor pelos filhos, né? Um filho é um ato de amor. É um ato de amor. Eu acho que você resolveu tudo essa frase. Um ato de amor. A encarnação não é. Não é. Nada acontece por acaso. Nada. Nada, absolutamente nada. Nem a gravidez decorrente de estupro é por acaso. Nós não sabemos o que aconteceu lá atrás. A gente tenta até explicar, né? Mas se nós tivéssemos o dom que tinha o Chico Xavier, né? Ele conseguia enxergar, né? Mas a gente não tem. Mas tem um filme que chama Nada por Acaso, que é sobre o amor.
E é espírito, filho espírito, filho novo, né? Vocês já ouviram uma música daquela Jaine, né? É do Moacir Franco ali. Pode cantar se você quiser. Eu não trouxe violão. Mas ela conta uma história de uma mãe que chama Dia de Formatura, a música. O pai queria que ela abortasse. O pai queria que ela abortasse. Né? E ela falou, não. Homem que é homem não mata o filho. Homem que é homem sustenta o filho. Eu fui lavadeira, enfrentei a vida e fiz tudo que tinha que fazer e hoje eu estou assistindo a formatura do meu filho. A história da música é essa aí. Eu estou assistindo aqui e eu vou, se você perguntar, hoje eu vou te contar que o seu pai não morreu, como eu sempre disse. Ele está ali, pela cidade. Né? Mas ele não é o teu pai, não. Porque é homem que é homem, pai que é pai, não faz o que ele queria fazer com você. Lembra dessa música? Eu não trouxe violão para tocar aqui, senão eu cantava para você. Mas pode cantar sem violão. Eu acho que eu não lembro a letra. É excelente cantor. Eu não lembro a letra. Mas a música é Se ele perguntar. Se ele perguntar onde está papai, porque nunca veio nos visitar. Se ele perguntar. A letra dessa música do Moacir Franco. E ela fala assim, porque até hoje ainda me humilho, ele vai saber que é homem não mata o filho. Mais ou menos assim a letra. Aí ela fala, eu fui lavadeira, enfrentei a vida, venci a guerra, porque nessa terra nada me intimida. Eu levei tudo e enfrentei e caiu meu filho e eu não abortei, acabou. Ué, mas é isso. Sim, e quantas já não passaram por isso? Quantas já não enfrentaram problemas iguais desse aí? Eu não vou abortar e acabou. E tem algumas que abortam não tem o apoio que o senhor falou no começo. O homem também é culpado. Com certeza. Com certeza. O homem é culpado, o homem é responsável. E eu não entrei em detalhes, né? Mas agora que nós estamos conversando aqui, na reunião mediúnica que eu participo, todas as quarta-feiras, lá, nós tivemos um caso de obsessão de pai. Do pai. Porque ele estimulou a mãe. E ele coloca como se você fizer, você... Ele foi o grande, ele foi o causador, a mãe não queria, tá? E pagou. Uma das histórias daquele livro, Sétimo Céu. Pagou para fazer o aborto. Só que a consequência disso foi muito grave. Foi muito grave. Por quê? Eu disse que todos nós vamos desencarnar um dia. E foi exatamente o que aconteceu com ele. E a vida dele, depois daquele aborto, foi um inferno. Porque o espírito foi para o outro lado. E ali ele se organizou. E nós sabemos que existem as falanges do outro lado, que lá também tem o crime organizado na área espiritual. E foi, e o cara virou até ele desencarnar. Ele desencarnou
teve problemas, e como espírito desencarnado apareceu na nossa reunião mediúnica. E aí nós tivemos que conversar com o espírito obsessor. E tem histórias que a gente, né? Ele apareceu como, ele ficou, foi uma coisa assim, eu lembro até hoje dessa, que às vezes, na nossa reunião nós temos umas regras, né? Mas foi um caso em que os dois médios deram passividade. O do pai e o obsessor. Para que pudesse se ajustar. E não se ajustou, e isso aí, olha, isso aí eu me recordo muito bem desse caso. Esse caso não foi uma única reunião em que aconteceu. Foram várias reuniões. A do pai acho que veio uma vez só, mas o espírito obsessor veio várias vezes. Várias vezes, retornava. Eu acho que nós conseguimos convencê-lo depois de muito tempo. Foi de muito tempo. É a obsessão de desencarnado para desencarnado. É grave. É grave. Tem que trabalhar o perdão. Tem que trabalhar o perdão. Tem que trabalhar o perdão. E nem todo mundo está apto a perdoar. Nem todo mundo está apto a perdoar. Mais alguma questão? Podemos encerrar, senhor Luiz? Podemos encerrar. Então, eu agradeço a presença de todos. Agradeço o convite do Luiz. Né? Fico à disposição. Né? Próximo você pede o violão. Para cantar o Homem de Bem. A cantar o Homem de Bem. Tá bom. Tem gente que não conhece, ó. Uma família não conhece. Preciso pegar lá, né? Tá bom? Tudo bem, gente? Deus abençoe a todos. Obrigado. Tá? Aguardo. Com certeza. Jesus, o grande Senhor,